Oi, gente, graça e paz. Estamos aqui de novo para gravar mais uma vez, né? Para a gente ler juntos mais uma vez Gênesis. E a gente tá chegando no finalzinho, falta bem pouquinho. No próximo vídeo a gente já encerra Gênesis, né? Já chegaremos em Gênesis 50. Depois a gente vai entrar no livro de Jó, né? Mas vamos dia após dia avançando e vencendo. E eu queria falar para você: inspire outras pessoas, incentive outras pessoas. Muita gente desiste no meio do caminho, mas a gente não vai. Vamos continuar, vamos de Gênesis a Apocalipse, vamos desfrutar da palavra de Deus, vamos receber aquilo que Ele tem para derramar para nós. Amém? A gente está aqui, mais uma vez aqui era uma estação de trem, né? E ainda é, né? De vez em quando vem ainda um trem para cá, mas a gente saiu de casa e fomos procurando lugar para poder fazer essas gravações. Então eu queria dizer para você, estamos nos dedicando a isso. Se dedique a Deus também, se dedique à palavra, se dedique àquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Nós sabemos que isso é importante, é relevante demais e é um desejo do coração de Deus. Então ame a Ele, se dedique a Ele, queira mais dele cada dia. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Senhor, de ler a Tua palavra, de desfrutar daquilo que o Senhor quer derramar sobre nós. Que possamos ser inspirados, cheios, ministrados por Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor, venha aí, derrama sobre nós aquilo que o Senhor tem para derramar. Em nome de Jesus. Bem, antes de começar, eu falei isso nos primeiros dias e passei uns dias sem falar, mas queria dizer de novo. Pega um papel, uma caneta e se chegar em algum momento o texto saltar à sua vista, algo que você achar interessante, escreva isso, depois volta o vídeo ou volta na sua Bíblia e leia de novo, releia, medite na palavra para que você possa ser tocado por aquilo que o Senhor quer tocar você no dia de hoje. Amém? Vamos lá? Gênesis capítulo 44. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar, e coloquem a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois coloquem a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme a ordem de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás deles, daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça do meu senhor, que usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram uma grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes estas palavras, mas eles lhe responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da casa de Canaã a prata que encontramos na boca das nossas bagagens. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu senhor. E disse ele: concordo, somente quem for encontrado com ela será o meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a buscar desde a bagagem do mais velho até o mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então, eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor?
o que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele que foi encontrado com a taça será o meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo. Embora seja igual ao próprio Faraó, meu senhor, perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que o restou. E o seu pai ama muito. Então disseste a teus servos que trouxessem para ti, que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos ao meu senhor que o jovem não poderia deixar o seu pai, pois caso fizesse, seu pai morreria. Todavia, dissestes a teus servos que se nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhes dissemos: se podemos voltar para lá, se o nosso irmão caçula for conosco, pois só podemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora também levarem este de mim, algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer de cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Gênesis, capítulo 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio.
e governador de todo o Egito: voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficará perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou, chorando, sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou. E Benjamim também o abraçou. Chorando em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas dos seus animais, voltem para a terra de Canaã, retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mandem-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e o seu pai. Não se preocupe com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens como o faraó tinha ordenado, e também mantimento para a viagem. E cada um deu uma muda de roupa nova, mas Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se de seus irmãos, e ao partirem disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles, mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Gênesis capítulo 46. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu-lhe o sacrifício ao Deus de Israel, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Disse ele: não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinha adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito os seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas. Isso é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito. Ruben, filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmim. Estes foram os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim,
Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Isso aqui também você vai encontrar em Êxodo, capítulo 6, do versículo 14, a parte B, até o versículo 16. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. Onã morreram na terra de Canaã, que já foi lido em Gênesis capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 7. Esses mesmos textos também vão ser encontrados em Números, capítulo 26, do versículo 5 ao versículo 20. E 1 Crônicas, no capítulo 5 até o versículo 24. E 1 Crônicas 6, do 1 ao 16. Estes foram filhos de Pérez, Esrom e Ramul. Estes foram filhos de Issacar, Tolá, Peu, Jesube e Sirom. Isso também já foi lido, né, em Gênesis capítulo 38. Estes foram filhos de Zebulon: Sered, Elon, Gelael. Foram estes os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Herode, Areli. Isso também é encontrado em Números capítulo 26, do versículo 26 até e Números 26, do 15 ao versículo 17. E também em 1 Crônicas capítulo 7. Estes foram filhos de Aser: Imna, Isva, Isvi, Berias e a irmã deles, Será. Estes foram os filhos de Berias: Eber, Melquias. Foram estes os 17 descendentes de Zilpa, serva que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Isso também está em Números, capítulo 26, do versículo 44 ao 46, e 1 Crônicas, capítulo 7, do versículo 30 ao 31. Estes foram filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim, que também está em Números, capítulo 26, versículo 28. Estes foram filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. Isso também está em Números, capítulo 26, do 38 ao 40, e 1 Crônicas, capítulo 7, do versículo 6, e o capítulo 8, do versículo 1 e 2. O filho de Dan foi Hussim, que também está em Números, capítulo 26, versículo 42. Estes foram filhos de Naphtali: Jazel, Guni, Jazer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Isso também você encontra em Números, capítulo 26, do versículo 48 ao 49, e 1 Crônicas 7, no versículo 13. Todos esses foram para o Egito com Jacó. Todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente, a José, para saber como ir a Gozém. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gozém para encontrar com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você está
vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo as suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, responda-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como o fizeram nossos antepassados. Assim, lhes será permitido habitar na região de Gozém, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Gênesis capítulo 47. José foi dar a notícia ao faraó: meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã, com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gozém. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles lhes responderam: teus servos são pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de seus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gozém. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que o seu pai e os seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozém. E se você vir que algum deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó e ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramassés, conforme a ordem de faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como em Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e Canaã esgotou-se, todos os egípcios foram suplicar a José: dê-nos comida, não nos deixe morrer, só porque nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, em troca darei trigo, e em vez de prata de você, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou, os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e a nossa terra. Não deixes que morramos e que as nossas terras pertençam diante dos teus olhos. Compramos-nos a nossa terra em troca de trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos de Faraó. Dá-nos sementes para que sirvamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Quanto ao povo, José reduziu a servidão.
reduziu-os à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular de Faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram de vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e as suas terras para o Faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao Faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvastes a vida, visto que nos favorecestes, seremos escravos do Faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito: que permaneça até hoje 1/5 da produção pertence ao Faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornarão propriedade do Faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram aos 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. E a gente para por aqui, mais um dia, encerramos, e amanhã, no próximo vídeo, encerraremos Gênesis. Que você, se você foi abençoado, compartilhe com alguém, e que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.